No artigo intitulado Cinco Males Nacionais, publicado em 3 de dezembro de 1989, Melchior traça um diagnóstico dos problemas estruturais brasileiros, a saber, a distribuição de renda singularizada por um grau excepcionalmente elevado de desigualdade, o viés urbano que impediu uma política de solo voltada para a agricultura diversificada, capaz de gerar emprego no interior e reduzir o inchaço da marginalidade urbana. Estrutura fiscal duplamente distorcida, pois há o predomínio tanto dos impostos indiretos, não se gradua conforme os diferenciais de renda entre os contribuintes, quanto das pessoas jurídicas, que repassam o valor do imposto aos preços, no conjunto da arrecadação. A cultura da inflação, fruto tanto do déficit crônico do Estado, superhonorado por subsídios, pela remuneração do funcionalismo público e do peso da dívida externa, quanto do déficit cívico, que leva a maioria dos grupos sociais a aumentar os custos através de contínuas cobranças ao Estado e à sociedade. E o equívoco quanto ao papel social do Estado. Diante de tal quadro, as soluções propostas por Melchior são a substituição da luta aberta ou surda pela divisão do bolo, pelo conflito social moderno, que se baseia em largas doses de consenso econômico e político. Essa ideia da divisão do bolo foi uma frase clássica do ministro da Economia durante a ditadura militar, o Delfim Neto, que ele afirmava que primeiro era necessário fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Em outras palavras, conjugar a preocupação igualitária com o reconhecimento de que a alta produtividade e o nível de prosperidade global da economia são essenciais à melhoria real dos salários e do poder aquisitivo. Uma ampla reforma tributária que passe pelo aumento da taxação de pessoas físicas de alto poder aquisitivo e pela redução da taxação sobre as empresas, com o objetivo de reduzir o déficit público e melhorar a distribuição de renda. A redução dos subsídios e o cancelamento de taxas de câmbio artificiais que facilitam as importações e dificultam as exportações. A redução dos gastos sociais do Estado com funcionalismo público e o fim dos subsídios que só favorecem a classe média, como exemplo, as baixas tarifas dos serviços públicos como gasolina e educação. Ao analisar o processo eleitoral que estava em curso, o segundo turno das eleições presidenciais, Melchior procura desqualificar a polaridade que então se alardeava entre a redução da desigualdade social, contida na proposta do candidato Lula, e a modernização das estruturas do Estado, governo e administração, ideias defendidas por Collor, ao afirmar no artigo publicado no Globo, em 10 de dezembro de 89, que o próprio êxito na luta contra a desigualdade passa obrigatoriamente pela reforma do Estado. O que estava em jogo nesse momento, portanto, a desarticulação do chamado nacional desenvolvimentismo no Brasil e a sua substituição por um Estado organizado em função das reformas neoliberais. O eixo da argumentação do Melchior passa pela defesa de que as demandas distributivas de caráter imediatista implicam um alto grau de intervenção na economia, seja na estipulação de salários, seja nas tentativas de criar ou manter subsídios, ou ainda de controlar preços, levando a mais inflação e não a menos desigualdade. A solução, portanto, seria o combate à inflação sem deixar de perseguir a redistribuição de renda, através do enfrentamento da dívida interna e do déficit público. A médio prazo, o Estado empreenderia igualmente uma reforma fiscal e outra patrimonial, assegurando maior liquidez ao Tesouro e maior eficiência à ação governamental. No centro de tal proposta, encontra-se a defesa das privatizações, uma vez que, pela reforma patrimonial, o Estado privatizaria as estatais onerosas, gerando com isso maior receita, além de diminuir sua custosa carga burocrática. Recuperando a releitura do liberalismo clássico que marcou o pensamento liberal a partir da segunda metade do século XVIII, Melchior defende a ação social do Estado como caminho para fornecer e orientar serviços indispensáveis à humanização das condições de existência da grande massa de cidadãos. No entanto, se tece duras críticas ao distributivismo, Melchior também não poupa o que chama de economicismo selvagem. Ao visar somente o lucro e a especulação, deixando de lado o investimento, só é econômico de modo efêmero, pois a longo prazo representa, no máximo, um subcapitalismo tacanho e míope.
Os elementos acima apontados como parte do ideário liberal defendido por Melchior também são identificados nos discursos do então presidente Fernando Collor de Mello. Assim que toma posse, no dia 15 de março de 1990, Collor põe em marcha um conjunto de reformas que tem origem na constatação do esgotamento financeiro do Estado e na necessidade de redução do déficit público. O enxugamento da máquina estatal, a partir da eliminação de superposições e a diminuição de custo, constituíram-se objetivos da reforma administrativa. O discurso governamental de desestatização, desregulamentação e de liberalização de preços e salários apontava para um modelo de Estado neoliberal. Os temas centrais do programa de governo são anunciados por Collor em seu discurso de posse. Quais são os temas? Democracia e cidadania, inflação como inimigo maior, reforma do Estado e modernização econômica, preocupação ecológica, desafio da dívida social e posição do Brasil no mundo contemporâneo. Partindo de um diagnóstico de que sua eleição significou o triunfo da ideia republicana em pleno ocaso da política do tipo messiânico, Collor afirma que não se pretende mais salvar o homem pela política, nem alcançar a miragem de paraísos sociais pela hipertrofia voluntarista das funções do Estado. Assim como Melchior, Collor também aponta a presença no Brasil da cultura da inflação, que estimula a ganância e desencoraja o investimento e a mentalidade produtiva. Nesse sentido, apresenta como pontos centrais de seu programa de governo o combate à inflação e a racionalização do setor público. A defesa da redução dos gastos públicos também é um outro ponto central para o Collor. Torna-se central, assim, no discurso do presidente, equilibrar o orçamento federal através do fim da concessão de benefícios e de privilégios. Assim como para Melchior, tal conquista exige, obrigatoriamente, uma estratégia global de reforma do Estado, cujo saneamento será conquistado através de uma tríplice reforma, fiscal, patrimonial e administrativa. Não é apenas no que se refere à defesa da tríplice reforma do Estado que Melchior e Collor convergem. Quando se trata das funções que esse Estado reformado deverá exercer, os dois adeptos do liberalismo social possuem um discurso mais do que afinado. O discurso que o Collor pronunciou no Dia do Trabalho, 1º de maio de 90, ou seja, antes dos escândalos. Minha eleição representou o endosso majoritário da sociedade brasileira ao projeto de redefinição do papel do Estado, de revigoramento das forças do mercado, mas representou, ao mesmo tempo, o apoio ao meu compromisso com a maioria pobre, com as classes trabalhadoras. Em nenhum instante defendi as receitas do liberalismo conservador. O caminho que deveria ser trilhado para que se alcançasse esse novo modelo de organização do Estado é o mesmo, tanto para Melchior quanto para Collor. Em ambos, a agenda neoliberal para as reformas estruturais se constitui como a receita perfeita para as mazelas do Brasil de então. Em outras palavras, sanear o Estado, sanear as finanças do Estado passa obrigatoriamente pela redução dos gastos públicos, pelo fim da concessão de benefícios, pelas reformas fiscal, patrimonial e administrativa, pela redefinição do papel do Estado, pela defesa da economia de mercado e da abertura ao capital externo, pela modernização econômica através da privatização, com elemento gerador de receita e redutor do déficit público. Em linhas gerais, tanto Collor quanto Melchior defendem a atualização do liberalismo clássico diante das novas demandas promovidas pela crise que os estados capitalistas de modernização tardia atravessavam. Propunham, assim, a manutenção dos pressupostos fundamentais do liberalismo, conciliando-os com profundas reformas do aparelho de Estado e com a garantia de direitos sociais. No entanto, nenhum dos dois arautos do social-liberalismo teve tempo hábil para verificar na prática os resultados de seus projetos. Melchior veio a falecer em janeiro de 91, em função de um câncer fulminante, antes mesmo da publicação de sua mais importante obra, O Liberalismo Antigo e Moderno. Collor foi sacado da presidência pelo processo de impeachment em 1992. Coube, então, a novos atores sociais a árdua tarefa de vender o projeto de conciliação entre direitos sociais e liberalismo. É isso. Não... Te agradecemos. Obrigada.